racismo no Brasil ele é estruturante, pois segregou as pessoas que produzem as riquezas dos que usufruem dessas. Também foi institucionalizado ao tornar as instituições públicas, que funcionam de forma intrinsecamente racializada. O mito da democracia racial, ainda presente no imaginário da sociedade brasileira, contribui para a negação dessa realidade. De acordo com a filósofa Sueli Carneiro, abre aspas, o racismo penetra os diferentes campos da vida social e produz seus resultados, estruturando profundamente o escopo da democracia no Brasil, reduzindo a abrangência da cidadania por estar na base da criação e manutenção de preconceitos, ou seja, ideias e imagens estereotipadas e inferiorizantes acerca da diferença do outro e do outro diferente, justificando o tratamento desigual, a discriminação. Fecha aspas. E assim como o racismo ele afeta cada indivíduo e cada grupo de forma diferente, também tem alguns tipos de racismo que eu vou explicar aqui um pouquinho. O primeiro é o racismo cultural. Ele defende que uma cultura seja superior à outra, seja por causa das crenças, da música, das religiões, dos idiomas, ou tudo que englobe uma cultura diferente. Depois tem o racismo comunitarista, que ele também é conhecido como preconceito contemporâneo. Esse tipo de racismo ele acredita que a raça não é biológica, e sim vinda de uma etnia ou cultura. Depois tem o racismo ecológico ou ambiental, que ele é praticado contra a natureza, ou a mãe terra, afetando comunidades e grupos, principalmente comunidades indígenas. O racismo individual, que parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive estereótipos. Depois tem o racismo institucional, praticado por instituições e comprovado por números, dados e estatísticas. Acontece em lugares em que os negros são marginalizados, seja no trabalho ou na educação. O maior exemplo é a porcentagem de vereadores negros nas eleições. Eles fizeram um levantamento em 2016, em relação aos brancos, apenas 29,11% dos vereadores eram negros. Depois disso, tem o racismo primário, que não conta com justificativa, acontece da forma psicológica ou emocional. Eu não sei se todo mundo lembra, mas ano passado aconteceram algumas manifestações no final de maio, após a morte de João Pedro no Rio e do George nos Estados Unidos. Elas mostram que o racismo e a violência precisam e devem ser debatidas e enfrentadas. O termo estrutural não significa que o racismo seja uma condição incontornável ou que a trilha que o antirracismo construiu até hoje seja inútil, mas ela quer que a gente entenda que a gente faz parte do sistema racista e que é preciso que a gente fale a respeito, porque o silêncio é responsável por sua manutenção. E essa estrutura social possibilitou a manutenção do racismo ao longo dos anos, e algumas são a partir das leis do país. Algumas são da época que os negros ainda eram escravizados, mas algumas vieram depois da abolição. Um exemplo de tudo isso é a Lei Áurea de 1888. Além do Brasil ser o último país das Américas a aderir à libertação das pessoas escravizadas, a população negra que vivia aqui se viu livre, porém sem opções de emprego ou educação. Isso se deve à legislação anterior. Em 1924, a Constituição dizia que a escola era um direito de todos os cidadãos, mas não incluía povos escravizados. Já em 1850, a Lei de Terras permitiu ao Estado a venda de espaços agrários, a custos altos. Sem terras, educação ou trabalho, os negros que eram encontrados na rua ou que praticassem a capoeira podiam ser presos. Era chamada Lei dos Vadios e Capoeiras. A primeira vez em que a legislação contribuiu de fato para a democracia racial no Brasil ocorreu apenas em 1989, quase um século depois, quando a Lei K.O. tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. De acordo com a Lei K.O. 7.716, de 1979, o racismo se tornou um crime inafiançável e imprescritível, com até 5 anos de reclusão. Isso significa, por exemplo, que se alguém não deixar alguém entrar no elevador ou xingar um apresentador de TV por conta de sua cor de pele, deve ser punido.